Galera, voltamos com mais um Comentando Episódio. E dessa vez nós vamos comentar aí o episódio de The Walking Dead, que particularmente eu não gostei muito do episódio. Mas enfim, vamos ao comentário. Canal do Gordo! Isso mesmo, eu particularmente não curti muito o episódio devido que ele começou muito fraco. Eu não gosto muito quando o episódio é muito, digamos assim, historinha. E no caso foi basicamente isso que aconteceu. Mostrou lá o que aconteceu logo depois que eles terminaram com os Salvadores. Mostrou que eles estavam indo atrás de novos suprimentos, a despensa estava cheia, não estava faltando nada. Então, basicamente, eles resolveram, entre aspas, alguns dos problemas deles. Porém, dentro desses problemas ainda tinha questão de medicamentos. E a enfermeira loirinha acaba resolvendo aí querer ir buscar uns medicamentos em um lugar que ela conhecia. Então, acaba ela convencendo o Daryl e a Rosita para ir nesse lugar. E eles vão e tal, até um certo momento eles não queriam levá-la porque ela é inexperiente ainda com essa questão. Em outro ponto, a gente viu o Eugene e o Abraham procurando um meio de fazer munição. Sim, o Eugene acha que pode fazer a munição e eles foram até uma fábrica. Só que nesse percurso lá, eles acabam encontrando um zumbi que estava revestido de prata, alguma coisa assim, e o Eugene tentou partir a cabeça dele no meio e não conseguiu. E nisso ele ficou meio desesperado, acabou que o Abraham foi lá e matou o zumbi, e o Eugene não ficou muito satisfeito com isso, porque tecnicamente o Eugene acaba achando que ele evoluiu, digamos assim, que ele está num RPG e ele passou para o próximo nível. E acaba falando com o Abraham coisas que o Abraham não gosta, e o Abraham supostamente vai embora. E nesse ponto dele ir embora, volta lá para a questão da Carol, que ela tá meio estranha nos últimos episódios, e nesse episódio, pelo que parece, ela tá dando adeus mais uma vez. Pelo que parece, ela vai embora. Eu não sei como que vai ficar a questão da história dela, se ela vai aparecer futuramente salvando o dia, igual aconteceu, mas a gente sabe que ela tá partindo de Alexandria, ela não vai ficar lá. E ela já tinha até feito uma carta pro cara com quem ela tava ficando. Então a gente sabe que a Carol está de partida. Mas o que ela vai fazer ou o que vai acontecer com ela, a gente ainda não sabe. Eu tenho algumas ideias aí, mas mesmo assim ainda não tenho certeza. E voltando a Lourinha, o Daryl e a Rosita, eles estão voltando. A Lourinha acaba encontrando lá os medicamentos, encontrando uma criança dentro de uma pia morta, e isso mexeu um pouco com ela. E na hora que ela tá voltando, ela olha pra dentro de um carro e achou um daqueles negócios que coloca gelo para manter refrigerado algumas coisas. E ela tenta pegar e acaba saindo uma zumbi, e ela até mata a zumbi, mas ela vomita depois e fica meio assim, explicando o porquê que ela queria a Rosita e o Daryl junto dela. Porque o Daryl passava segurança pra ela e tal, e ela dando falando, e de repente uma flecha atravessa o olho dela. Aí nesse momento eu gostei, eu curti, achei bem emocionante, mas eu não queria que ela morresse assim de cara, mas acabou que não teve outro jeito. E quem a gente encontra? Aquele cara que o Daryl salvou, ele roubou a besta do Daryl, e nesse caso dele roubar a besta, ele tava lá mostrando, se convencendo, falando com o Daryl: você vai me levar até a base de vocês, que parece que ela é muito boa e tal. E nisso eles tinham pegado o Eugene. E num ataque súbito de não sei o que ele estava pensando, o Eugene vai e morde o pirulito do cara. Ele mordeu, literalmente. E nesse caso, assim, o cara ficou meio distraído, e com isso o Abraham, que estava escondido, atacou. Aí o Daryl e a Rosita revidaram e eles conseguiram, assim, de certa forma, fazer com que os caras batessem retirada. E nisso o Eugene foi ferido, a Lourinha foi morta. Então o Abraham, a
Rosita e o Daryl levam o Eugene pra Alexandria, consegue levar ele lá a tempo, ele não feriu muito gravemente. O Abraham até zoa, falando que ele tem a manha de morder um pirulito. E no caso, a gente viu ali que o Abraham e a Sasha vão acabar começando um relacionamento. E nesse ponto deles começarem um relacionamento, eu considero o seguinte, é meio estranho, mas como o Abraham ficava com a Rosita antes, e agora ele não fica mais com a Rosita, e pelo que parece, a Rosita tá ficando com o filho que era a líder de Alexandria, então basicamente ela tá tentando esquecer o Abraham de alguma forma. E em alguns momentos, como ela teve que substituir o Eugene, ela vai pro portão e fica de cara com a Sasha. Então nesse ponto a gente viu que praticamente todos em Alexandria tiveram uma certa evolução. Inclusive o padre, que eu acho que no meu ponto de vista foi a maior evolução dessa temporada. Porque ele basicamente ele era um nada e acabou se tornando um cara bem audacioso, podemos dizer assim. Eu curti o episódio, apesar de achar fraco. Eu queria um pouco mais de ação, mas é aquele negócio. Eles falam que depois de um episódio fraco vem um episódio extremamente foda. E tá pra chegar o Negan aí. E algumas pessoas até me perguntaram quem que eu acho que o Negan vai matar. No meu ponto de vista, a pessoa que morreria seria o Glenn. Mas tem algumas informações que possivelmente poderia ser o Daryl. Eu ainda não tenho certeza, eu vou pensar em fazer alguma teoria, alguma coisa assim. Se vocês quiserem essa teoria, coloquem aí nos comentários e se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. E lembrando, o que você achou do episódio? Sério, coloca aí nos comentários e até o próximo!